Vamos lá, a massa de uma substância diminui com o tempo ao ser exposta a um reagente. Em uma experiência, uma amostra possui de 1.600 gramas. Uma amostra de 1.600 gramas foi exposta ao reagente. Constatou-se que a massa era reduzida a uma taxa de 25% por hora. Determine a função que representa a redução da massa e quanto tempo de degradação é necessário para restar 900 gramas da quantidade inicial. Ótimo. Então, de novo, a gente tem aqui uma situação de funções de decrescimento exponencial. Aqui não é tão claro, né, porque está falando de taxa, né, percentual, né, mas aí ainda é função exponencial. A gente tem, nesse tipo de situação, a gente pode usar a fórmula padrão para decrescimento, né, e crescimento a uma certa taxa, que é valor inicial, taxa, e eleva ao tempo que passou, ok? Nesse caso aqui, né, na experiência é uma amostra de, então começou, ou seja, o valor inicial é 1.600, começou com esse valor. A taxa, é importante agora pensar aqui na taxa, que é a parte mais chatinha da função exponencial. Escrever a taxa aqui na forma de porcentagem. Então a massa é reduzida a uma taxa de 25. Então, redução é menos 25 por hora. Então, só que eu não vou colocar 25, porque primeiro, porcentagem não é um número, né, decimal. Então, vou ter que passar isso aqui para forma numérica ou forma de fração. Segundo que isso aqui não é a taxa real que eu vou colocar na forma. Eu tenho que mudar isso aqui. Por quê? O que acontece? Eu tenho, ao final de uma hora, eu tenho uma redução de 25%. Então, eu tinha o meu 100%, passou uma hora, caiu 25%. Então, no final, eu tenho 75%. Então, a minha taxa que eu vou usar na fórmula é 75 sobre 100 ou 0,75 se eu fizer a divisão. Beleza? Aí, nesse caso aqui, eu vou deixar na forma simplificada. Eu acho que vai ser melhor os números do que 0,75. Se eu simplificar por 25 aqui, vai ficar 3 e aqui fica 4, né? Então, eu vou deixar a taxa com 3 quartos. Acho que os números são mais amigáveis aí para trabalhar. Então, aí eu vou ver aqui a primeira resposta, né? Determine a função que representa a redução da massa. Então, a função é só substituir, né? Então, a massa, a gente pode trocar, né, os valores para ficar mais a ver com o problema. Então, é a massa, né? A massa depende do tempo, valor inicial 1.600, elevado à taxa de 3 quartos, né? Elevado ao tempo, ok? E pediu quanto tempo de degradação é necessário para restar 900 gramas da quantidade inicial. Então, nesse caso aqui, como a gente já tem a função, é um exercício de função, em que ele pode pedir uma das duas variáveis, ou a massa ou o tempo. Nesse caso, ele deu a massa. Ele quer a massa, e deu a massa de 900. Ou seja, ele quer saber o tempo que leva para isso acontecer, né? Então, a gente substitui na fórmula aqui. Então, 900 é igual a 1.600, 3 quartos elevado ao tempo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Resolver essa equação exponencial. Como se esse cara aqui fosse o x. Então, eu vou isolar ele. Então, 1.600 está multiplicando a potência, eu vou passar para o outro lado dividindo. 900, perdão, sobre 1.600 é igual a 3 quartos elevado aqui a t. Vou cortar os zeros para simplificar aqui. Aí eu já tenho uma coisa muito parecida com o lado direito. Se você pensar nos números do lado esquerdo e os números do lado direito, eles são
tem muito a ver, né? O 3 tem muito a ver com 9 e o 16 tem muito a ver com 4. Como a gente está função exponencial, tem muito a ver com propriedade de potência. Então, só tenho que modificar esses números para ficar parecido com o do lado direito. Então, 9 eu mudo por 3 elevado a 2 e o 16 eu mudo por 4 elevado a 2. Vou repetir aqui. E, opa, a base está quase igual e a potência é igual. Então, posso substituir os dois para dentro do parêntese aqui. Os dois estão elevados a 2, posso escrever assim como está do lado direito, né? Então, a base é igual, né? O que falta para essa equação ser igual? Basta as potências serem iguais, os expoentes, né? Então, T tem que ser 2. Então, no caso aqui, o tempo está em... ficar mais uma taxa por hora, né? Então, aqui seria 2 horas para a massa cair de 1.600 para 900, ok?